Sobre a imagem do cartaz do filme, que tem fotos das entrevistadas, está escrito: Nota introdutória. Esclerosada não é a avó. As entrevistadas estão sentadas em bancos de madeira de praças e parques de Santa Maria e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, falando para as diretoras e para o diretor, que por vezes também aparecem no filme. Márcia é uma mulher branca, de pele clara, magra, rosto fino, cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros. Usa óculos de grau de aros pretos e está vestindo um casaco de malha preto sobre blusa estampada e calça jeans. Bruna também é uma mulher branca de pele clara e cabelos pretos bem curtos. Tem uma tatuagem de flores no braço direito e usa calça jeans azul clara e uma camiseta preta com a inscrição Lute como uma mãe. Aline é uma mulher negra com cabelos crespos, curtos e volumosos. Usa piercing no nariz, brincos grandes pendurados e batom vermelho. Está vestindo uma blusa com fundo branco e estampa pingo de tinta, nas cores rosa, azul e amarelo. Calça jeans com rasgos e uma encharpe azul clara sobre os ombros e braços. Erenice é uma mulher branca, rosto redondo e cabelos bem curtos, castanho claros. Usa óculos de grau de aros pretos e um chale azul escuro de malha sobre blusa cinza. Realização: Vivendo Além da Esclerose. Realização e produção: Filmes de Junho. Coprodução: Finish e Sala Filmes. Apoio cultural: AME e Novartis. Diretores Cassol e Erenice filmam na rua. Erenice ajeita figurino de Aline. Conversa com Bruna num parque. Atenção, olhando pra mim. Sobre tela preta, esclerosada não é a avó. Não em amarelo e o resto em branco. Estão em um calçadão. A esclerose múltipla, em 1800 e tanto, era diagnosticada com o calor. Se colocava uma pessoa dentro de uma banheira. Márcia. E a água ia sendo aquecida e à medida em que a pessoa ia tendo reações mais ou menos de acordo com o que o médico estava observando, ela tinha o diagnóstico de esclerose ou tinha descartado esse diagnóstico. Num parque. A esclerose múltipla está na minha vida há mais tempo do que eu tenho vida sem esclerose múltipla, né? Eu tinha 14 quando eu tive o diagnóstico, então agora eu já estou há 19 anos com ela. Então a esclerose, ela faz parte de basicamente tudo que eu me tornei. E isso era em 2000, 2002, assim, que não se tinha informação e não se tinha tratamento também. Bruna. Né? Como eu tive com 14 anos, não existia remédio para menor de 18 anos tomar. Então eu fui começar um tratamento efetivo para esclerose múltipla com 21. Então todo esse tempo, né, que eu perdi de tratamento por conta do... Vai dar problema esse cena, né? Bruna aponta para trás dela. Vamos lá? Márcia. Eu demorei 3 anos para descobrir que eu tinha esclerose múltipla. Foram os 3 anos mais longos da minha vida. Eu, naquele momento, era brigadiana. Foto com 3 Trabalhava colegas. na Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Usam fardas. E o trabalho da gente é muito estressante. À frente do pelotão. A gente carregava um colete, né? Quando estava trabalhando na rua. E esse colete começou a me pesar muito. Eu não conseguia mais andar com ele. E eu fui trabalhar só no interno. Ao telefone e num palanque, ao microfone com 3 pessoas. Eu fazia exames, eu buscava saber o que estava acontecendo comigo e nenhum exame apontava nada, né? E esses 3 anos foram bem difíceis mesmo. E eu enfrentei bastante preconceito por ser mulher, por ter 4 filhos, de não estar sendo acreditada, de estar sendo apontada. E aí, quando chega o diagnóstico, é um alívio para mim. O diagnóstico foi a melhor coisa, aquelas 2 palavras foram as melhores palavras que eu tinha ouvido na vida até naquele momento. Porque me libertou, né? Eu sabia o que eu tinha, eu sabia que tinha tratamento, mas eu não tinha a dimensão do que era esclerose múltipla. Tenho um diagnóstico de 1 ano e meio, mais ou menos. O que eu comecei a sentir? Aline. Eu, lá por final de 2017, uma dormência, simplesmente uma dormência no braço. Simplesmente acordei, eu dormi em cima do braço e foi isso. Só que nisso a dormência não passou. Até que um dia eu acordei, eu tava com todo o lado esquerdo adormecido. Daí tava tronco, glúteo, pé, todo o lado esquerdo adormecido. Foto do pulso com identificação hospitalar. Quando eu tive meu diagnóstico, eu fiquei entre 2 doenças. Ou era esclerose múltipla,
ou era uma doença de Devic, que é mais comum em pessoas de pele negra. As pessoas sempre dizem assim, por que comigo essa doença? Eu digo, tá, mas por que não? Bruna. O que tu tem de tão especial que não pode ser contigo? O que a tua família tem de tão especial que não pode ser com a tua família? A esclerose múltipla é mais comum em mulheres e pessoas de pele caucasiana. Balança os ombros. Que isso é diferente. A questão de gênero na esclerose múltipla tem os dois lados, né? A gente está se educando para ser uma mulher empoderada, né? E aí a gente ainda tem que se educar para ser uma mulher empoderada com uma doença crônica num mundo em que não é feito para mulheres, não é feito para mulheres que tenham opinião, que tenham posicionamento, que sabe? Então, é duro. O homem cadeirante, ele é visto como um ninguém, né? Ele é assexuado, ele é infantilizado. Então, o quanto também é difícil essa questão, né, de ser trabalhada para homens e mulheres na doença crônica, né? Tem estudos que apontam, inclusive, que mulheres com o diagnóstico tendem a perder seus companheiros. Márcia. Enquanto que os homens com o diagnóstico tendem a companheira ser mais presente. Eu não tenho esclerose múltipla, eu convivo com. Foi a partir do diagnóstico de esclerose múltipla do Luiz, né, que eu acabei me aproximando ou reaproximando dele. Sorri na foto com o há Luiz. 20 anos, em 1999, foi quando nós nos conhecemos, tivemos um relacionamento por 2 anos, terminamos e as vidas seguiram. Em 2016, quando ele teve o diagnóstico de esclerose múltipla, Erenice. aquilo me chamou atenção, me moveu no sentido de que é um diagnóstico difícil, duro, né? E eu procurei ele no sentido de que tinha sido alguém que tinha feito parte da minha vida, alguém que era importante para mim. E por conta dessa maior aproximação, a gente acabou tendo um relacionamento. Então, hoje eu posso dizer que nós tivemos um relacionamento por causa da esclerose múltipla. Fotos do casal. Bueno, o Luiz ele era todo raro, porque ele tinha um tipo de esclerose que é a primária progressiva, que é a mais rara. Ele era homem, ele teve um diagnóstico tardio, além do diagnóstico ele já tinha uma idade avançada. Luiz na cadeira de rodas. E tem uma questão sobre esclerose múltipla, principalmente a primária progressiva, que ninguém quer encarar, que é a morte. Só que a gente que convive com a primária progressiva sabe que ela está sempre muito perto. Quando a Márcia me ligou e disse assim, o Luiz faleceu hoje, eu queria muito falar com ela, porque eu sabia as coisas que ela ia ouvir naquele dia, né? Porque quando eu fui com o Jota quase morto para o hospital, assim, eu levei ele para o hospital e foram 5 dias que ele não respondia. Então, o que eu ouvi das pessoas? Eu ouvia muito assim, ai, Bruna, mas se ele for, pensa, vai ser bom para a tua vida, tu vai ter tua vida de volta. O que as pessoas não entendem é que a minha vida é essa. A minha vida inclui cuidar do Jota. A minha vida inclui ele ali. A minha vida inclui todos os perrengues de sair com um cadeirante, todos os perrengues de ter que fazer 5 sondagens por dia, de ter que fazer as transferências de uma cadeira para cama. Tudo isso é difícil pra caramba, sabe? Mas a minha vida é isso, sabe? Eu gosto dela, assim. A gente precisa falar sobre essas perdas, tanto as perdas que a gente tem em vida, que a gente perde função, perde algumas questões, quanto a perda da própria vida, né? E o quanto a gente não lida com isso. Não foi surpreendente, mas foi inusitado, porque foi, né? Não tinha nenhum indicativo no dia anterior de que isso pudesse acontecer com ele. Mas era algo que fazia parte, sim, da nossa história, da nossa vida, a gente tinha consciência disso. Foto de Luiz sorridente. É calvo, usa óculos de grau com aros pretos. 3 dias depois, a Erenice me vem com uma mensagem, Bruna, a gente vai fazer o documentário. Faz gesto de dúvida com palmas das mãos para cima. Querer fazer o documentário agora, nesse momento. Ele faleceu em 14 de setembro, quando a gente já tinha essa ideia. Ele acaba por morrer no meio da produção do filme. Aí ela disse assim, não, eu acho que é importante. E eu parei para pensar e digo, não, realmente é, sabe? É importante porque... É importante por tudo que tu viveu com o Luiz. É importante por tudo que o Luiz representa pra gente. É importante por tudo que a gente tem vivido com essa doença. É importante que as pessoas saibam que, tudo bem, esclerose múltipla não mata, mas o jeito que ela castiga o corpo, muitas vezes o corpo não aguenta. Foto de Luiz de perfil, que sorri olhando para o alto. Cassol e Erenice entrevistam Márcia. Pessoas passam ao fundo. Na sua grande maioria são
São sintomas que são invisíveis e não é porque é invisível que eu não sinto, né? Não é porque tu não vê que eu não estou sofrendo com aquilo ali. Teve até um dia que eu falei pra minha mãe assim, tipo, mãe, eu acho que eu vou rapar minha cabeça. E ela disse, mas por quê? Eu digo, porque as pessoas respeitam quem tem câncer. Bruna. Quem tem esclerose múltipla não é respeitado, porque ninguém sabe o que é. As pessoas acham que eu tô sendo preguiçosa. Eu era a pessoa que ninguém sabia como lidar, né? Era que entrou um extraterrestre na sala. O que a gente faz com ele? De uma pessoa que tinha muitos amigos no colégio, no fim eu fiquei muito sozinha. Então isso acarretou em outros problemas, né? A gente diz a esclerose múltipla, ela normalmente não vem sozinha, ela acaba vindo com problemas emocionais junto, porque a gente se isola, ou as pessoas isolam a gente, as pessoas não entendem. Então eu tive que internar por conta da depressão, porque foi bastante complicado, tomar muitos remédios, fazer a psicoterapia. Então eu digo, se eu não tivesse essa rede familiar que entendesse e apoiasse, eu com certeza não estaria aqui hoje falando abertamente de esclerose múltipla e contando tudo isso. Foto de Bruna com 2 mulheres, noutra abraçando uma senhora. Eu chorei muito, sabe, Cassol? Chorei bastante por eu estar numa fila de supermercado, Márcia. ser chutada por uma mãe e por um filho deficiente, por eu olhar para mim e não ter nada. E por que eu estou numa fila preferencial? E com a minha filha junto, né? Depois de ter feito o supermercado, de estar cansada. Movimenta as mãos. De estar ali exausta e querendo ir para casa e com o direito de estar naquela fila, com a carteirinha que me comprova esse direito, né? E ser tratada dessa forma por uma igual. Quando eu tive o recém-diagnóstico, eu só queria chorar, que a vida acabou, que eu fiquei triste. E depois eu vi que não era bem assim, que eu poderia mostrar para as pessoas que a vida continua. Aline. Claro, tem suas dificuldades, mas mostrar para os outros que é possível continuar vivendo, apesar de um diagnóstico, de uma tarja, de um fato que acontece na tua vida. Aline sorri em foto de uma entrevista e em postagens de sua rede social. Em 2012, Bruna. O Jota, que hoje é meu marido, teve o diagnóstico e fez o que todo mundo faz. Ele botou no Google, encontrou meu blog, a gente ficou amigos. O que nos apresentou foi a esclerose, mas o que nos uniu foram todas as outras coisas, né, que fazem unir um casal e permanecer. Fotos dos dois. E assim, é o casal esclerosado, que todo mundo que tem esclerose múltipla acaba conhecendo. E ao longo dos anos, conforme a gente evoluiu enquanto casal, a doença também evoluiu muito para ele. Jota na cadeira de Todo rodas. mundo disse que a gente é meio doido, porque daí, quando ele começou a andar de cadeira de rodas, foi quando a gente decidiu que a gente queria ter um filho. Então, todo mundo, nossa, mas vai ter um filho, como é que vai ser? E vocês dois com esclerose, vocês não sabem como é que vai ser depois. Eu digo, bom, ninguém sabe como vai ser depois. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, eu não vou deixar de viver agora, o que eu quero viver hoje, porque eu tenho vontade hoje, por causa de amanhã. Tem gente que diz que é irresponsabilidade, né? Eu acho que é muito amor, na verdade. Bruna grávida. Foi uma conversa muito séria com a minha neurologista. Ela super apoiou a gravidez, então isso foi importante, porque tem muitos médicos que ainda não apoiam, porque antigamente se tinha uma ideia de que mulher com esclerose múltipla não pode engravidar porque seria ruim para o sistema autoimune ou para a saúde. Hoje, na verdade, já se tem diversos estudos que diz que não tem nada a ver, que pode engravidar, que é tranquilo. Imagem do ultrassom. Então, depois que eu engravidei, as pessoas diziam assim, e o Jota cadeirante, né? Ah, mas foi inseminação artificial? Eu digo, não, foi sexo mesmo. A esclerose me deu um tempo, pelo menos, para eu poder ser uma mãe assim, um pouco mais presente, eu acho. E claro, eu tenho todo um auxílio de muitas pessoas à volta, muitas mulheres, né? O Francisco está com quase 3 anos, o Jota está dependente. No fim, eu tenho os meus 2 meninos que dependem em casa, cada um da sua forma, cada um com a sua autonomia também. E as pessoas sempre falam assim, ah, mas e se tu ficar com uma deficiência por causa da esclerose múltipla, como é que vai ser com o Francisco? Eu digo, bom, daí ele vai ter uma mãe com uma deficiência porque eu tenho esclerose múltipla. É o que ele tem, né? Não vai ser diferente. Imagem dos pais em casa com Francisco bebê e mais crescido. Eu vi a maternidade antes da esclerose e vejo a maternidade depois. Márcia. Um surto, comecei em casa com alguns sintomas e foi ficando bem ruim de eu me movimentar. E o meu filho mais velho, Fernando, tinha 14 anos, ele pega o meu telefone, ele liga para minha médica, ele informa como eu tô, ele me acalma, ele arruma a minha mala, desce comigo no colo, chama uma pessoa para ficar com os irmãos, chama um táxi
e me leva para o hospital. Então eu fui ali uma filha, né? Eu me senti uma filha do meu filho. Na foto com o catéter no A gente braço. teve que aprender a conviver com vários probleminhas ali, várias dificuldades e chegou um determinado momento, que eu tive um surto em dezembro e a doutora Luciele, foi meu anjo, me internou, fez todos os exames e me disse, olha, Márcia, vamos fazer o seguinte, tu vai passar o Natal e o Ano Novo em casa e quando tu voltar, a gente vai fazer um tratamento que não é muito comum, mas que eu acho que nesse momento tu vai precisar. E eu pensei, meu Deus, eu já passei Natal e Ano Novo no hospital, por que ela me mandou para casa, né? Será que eu vou morrer? Minha ideia era essa. E o que eu fiz? Passei Natal, passei Ano Novo em casa, com meus filhos, com a minha família. E quando eu volto para o hospital, eu penso que não, aquela situação não está normal, não é aquilo que todas as outras internações aconteciam, que alguma coisa estava diferente. E eu fiz uma espécie de testamento na minha agenda. Eu escrevi para quem, com quem, como que eu queria que os meus filhos ficassem, cada um deles, quem que seria o cuidador deles, o pai e a mãe deles, se eu não estivesse mais ali. Porque eu tinha absoluta certeza que eu não sairia do hospital. Fotos de Márcia com os 3 meninos e a caçula. E comecei a colocar em prática. Só ficou a minha menina, porque ela era muito pequenininha. Ela tinha 4, 5 anos e ela ficou com a minha mãe. E os 3 meninos eu acabei mandando para Santa Catarina, para a casa dos tios, para aqueles que eu já havia escrito no meu testamento ali. Foram dezembro, alguns dias, e depois 3 meses de hospital direto, até eu poder sair, ir para casa e dizer, não, agora os meus filhos voltam e rasgar aquele documento, aquele testamento que eu havia feito na minha agenda. Foto com jovens num restaurante. Então eu tive um histórico até 4 anos atrás de pelo menos 2 surtos por ano. Bruna. E cada surto com uma característica diferente, né? Eu nunca mais tive esse surto de perder movimento. Então por isso que eu consegui recuperar, porque não foi assim, tipo, teve um ano e teve depois no outro ano de novo. Mas então foi reabilitação motora mesmo, assim, reabilitação. Mas assim, eu tive depois perda sensitiva, né, de formigamento no braço, perda ocular, que vai e volta, formigamento na cabeça, tem uma faixa assim, de formigamento no tronco, que quando ela vem, assim, porque às vezes eu estou muito cansada, dá aquilo ali, eu já fico, vai vir um surto. Aí não dura 24 horas, ufa, era só cansaço. Então, assim, a gente fica um pouco, né? No início é muito difícil. Porque ela gesticula. Tem um sintoma, tu nunca sabe o que é um surto novo ou não. E um surto em esclerose múltipla, quando a gente diz surto, é uma piora muito grande dos sintomas, né? Então, assim, quando a gente tem um sintoma que dura mais de 24 horas, normalmente é um surto. Precisei de cadeira de rodas, eu precisei de bengala, eu precisei de muleta. Eu tive disfagia, que é um problema para poder engolir. A água que eu tomava era engrossada para eu não me afogar. Bengala é uma coisa que vai auxiliar qualquer pessoa, não é uma coisa de uma pessoa idosa, né? Tinha uma vizinha, depois que eu vim para Porto Alegre, usando a bengala, e uma vizinha, uma senhorinha assim dela. Ah, mas tu usa bengala, né? Eu digo, pra senhora ver como eu tô conservada. Toda vez que a gente diz eu tenho esclerose múltipla, a gente já tem que vir junto com não é coisa de velho, atinge adulto jovem, tá tudo bem, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu moro. Sim, eu tenho um filho, eu sei cuidar dele. Márcia e Cassol confere no monitor imagem de Erenice. Aline põe brinco na orelha. Márcia. Tu não tá sentenciado a parar a tua vida por conta do teu diagnóstico. A gente não é esse diagnóstico, a gente é muito além da EM. Que expor uma experiência dolorosa não é só um desabafo, né? É um trabalho que daqui a pouco a gente vai desenvolver política pública para todo mundo. Que quando eu estiver bem, que eu tiver acesso a um medicamento, quando eu faço um vídeo chamando para uma consulta pública de medicamento, não é para mim. É para toda a população brasileira. E é por isso que a gente luta também. Por isso que esse documentário está aqui, para que as pessoas entendam que realmente a esclerose múltipla é uma doença muito difícil, muito particular
mas ela nos dá possibilidades de viver diferente. Porque é só assim que a gente vive, porque senão você fica preso na dor. Erenice. E não se vai além. Eu não posso fazer um exercício físico, que é varrer uma casa, que é lavar uma louça, que, sei lá, é tirar o pó de alguma coisa. Isso eu não posso, porque me exige muito. Eu preciso respirar bastante, eu preciso ter uma condição física que eu não tenho. Eu sempre costumava dizer ou eu respiro ou eu varro, porque as duas coisas eu não consigo ao mesmo tempo. Mas aqui eu consigo. Então, o correto não é o buscar o que eu posso fazer, não é desvendar aquele mundo lá e descobrir outras possibilidades, outras formas de continuar ativa. Então, é o que a gente está fazendo, é o que eu estou fazendo. Eu não parei, eu continuo trabalhando de uma outra forma. E aí vem possibilidades incríveis que eu nunca imaginei. Cada um tem uma versão Aline. diferente de um determinado fato que acontece na tua vida. Tipo, eu tenho esclerose e eu tiro tal coisa disso. Eu vou muito a karaokê, eu adoro cantar, eu canto mal pra caramba, desafinada, mas aquilo me faz feliz. A vida depois do diagnóstico. E estar aqui hoje falando sobre esclerose múltipla, falando sobre possibilidades que a gente tem, apesar de um diagnóstico difícil, de uma doença neurológica degenerativa, de uma doença que incapacita, que não tem um prognóstico muito legal, que a gente não tem medicamento disponível sempre que a gente precisa, porque falta muito, que as políticas públicas são difíceis para quem precisa efetivamente de um atendimento, às vezes não tem médico especialista na tua doença na cidade, isso é um fato. Estar aqui hoje, podendo fazer parte dos dois lados, que eu acho que isso deve ser uma coisa incrível, né? Que eu estou tendo a possibilidade de viver, de estar desse lado, de contar a minha história e de estar aí, aonde o Cassol está sentado, ouvindo quem está aqui contando a sua história também. Se isso não é ser feliz, eu não sei o que é, então. A tela escurece. Com Aline Souza, Bruna Rocha Silveira, Erenice de Oliveira e Márcia Denardim. Créditos selecionados. Direção, roteiro e produção, Erenice de Oliveira, Márcia Denardim e Luiz Alberto Cassol. Montagem, Lizzy Killing. Trilha sonora, Duca Duarte. Fotografia, Ale Rodrigues e Rafael Rigon. Erenice. Porque esclerosada não é avó. Porque quando a gente fala essa expressão, a gente diz essa palavra, as pessoas têm um conceito que é social e que é cultural e que a gente entende, mas que é equivocado, né? Não é isso, sabe? Não é uma doença de velho, do vovozinho, da vovozinha que vai ficando esquecido. E a gente sempre falou sobre isso, eu e a Márcia. E a Bruna também, que são lideranças que estão nessa luta há muito mais tempo do que eu. Eu aprendi com elas. Então a ideia oficial era, tipo, ser um espaço para se falar sobre a esclerose e suas várias faces, né? Desmistificar alguns conceitos e do próprio nome. Audiodescrição. Roteiro, Marilaine Castro da Costa. Consultoria, Felipe Mianes. Narração, Luiz Alberto Cassol. Mixagem, Leonardo Capelati. LSE, Deise Medina. Consultoria, Jean Michel. Libras, para todos a acessibilidade. Intérpretes, Ângela Russo e Jean Michel.